Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você assiste esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de falar com você um pouco a respeito de um evento histórico ocorrido no Rio de Janeiro em 1904, a Revolta da Vacina. Vamos lá? Neste vídeo em particular, eu vou adotar um formato diferente. Os vídeos anteriores, eu trabalho muito com a apresentação de slides, como se fosse uma aula mais tradicional. Aqui, eu pretendo fazer um bate-papo, uma conversa, um olho no olho. Bom, se bem que nesse momento eu estou olhando para uma câmera. Bom, enfim, vocês entenderam a ideia. E aí eu gostaria que você escrevesse no comentário se você prefere este formato ou se você prefere o formato mais tradicional. Além disso, eu já vou pedir que você já faça o famoso cu-cocô, que é o curte, ou seja, deixa o seu like. Aliás, aproveita e deixa agora para que você não esqueça. Comente, isto é, escreva nos comentários para continuar conversando comigo o que você achou a respeito da nossa conversa, se ficou alguma dúvida. E se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos e seus contatos, porque isso ajuda muito no fortalecimento deste canal. Eu já havia anteriormente feito um vídeo tratando da revolta da vacina, mas de maneira superficial. Inclusive, nesse momento deve estar aparecendo um card na sua tela com este vídeo. E depois que você assistir este, corre para lá e confere o que eu disse naquele momento. Naquela ocasião, eu havia perguntado se vocês gostariam de que eu fizesse um vídeo mais amplo tratando do contexto histórico no qual esta revolta aconteceu. Como a resposta foi positiva, eu resolvi gravar este vídeo agora, ampliando aquilo que eu disse anteriormente. Neste sentido, para que nós compreendamos qual era o cenário histórico do Rio de Janeiro em 1904, quando a revolta começou, é necessário que nós voltemos um pouco no passado. E isto leva ao nosso primeiro ponto da conversa. O primeiro fato relevante para que se entenda o Rio de Janeiro de 1904 é lembrar que em 1888 foi assinada a Lei Áurea. E a Lei Áurea era bem simples. Ela dizia que a escravidão no Brasil tinha acabado. Fim. Não se falava o que acontecia com os negros que passavam de escravos para ex-escravos. E, portanto, este contingente que antes estava numa situação deplorável sob o jugo da escravidão, passou a ser um conjunto de desempregados. Ninguém se preocupou em inseri-los na sociedade, dando acesso à educação, à moradia, à infraestrutura, a emprego, enfim, aquilo que é necessário para que uma pessoa tenha uma vida digna. Na realidade, hoje já é sabido que o Império tinha um plano específico para esse contingente de pessoas. Mas como no ano seguinte o Império acabou, este plano nunca veio a cabo. E no seu lugar, com o nascimento da República, quem assume o poder era a elite escravocrata, que, portanto, não se preocupou nem um pouco com os ex-escravos. Além disso, o Brasil estava enfrentando uma grave crise na agricultura e, portanto, havia a necessidade de mão de obra qualificada. Assim, como os escravos não eram qualificados para a lavoura no primeiro momento, o Brasil passou a financiar a migração dos europeus. Portanto, muitos imigrantes europeus que chegaram no Brasil no início do século vieram com dinheiro público estatal. E isso, então, causou uma grande migração interna. As pessoas que estavam desempregadas e fugindo dos estados em crise acabaram migrando para grandes cidades. Em particular, o Rio de Janeiro era a capital da República à época e, portanto, ele passou a ser superlotado. Para vocês terem uma ideia, em menos de 20 anos, a população da cidade do Rio de Janeiro saltou de 500 mil para 700 mil habitantes.
A cidade do Rio de Janeiro nunca foi planejada e, portanto, na hora que essas pessoas chegaram, não havia infraestrutura, moradia, saneamento básico, ou seja, não havia condições de uma vida digna. O que acabou acontecendo foi a proliferação de cortiços para tentar sanar esse déficit habitacional. Um cortiço nada mais era um casarão imperial, no qual se alugavam os quartos para que uma família morasse dentro de um quarto e as instalações sanitárias eram compartilhadas. Era algo muito próximo de uma pensão, só que bastante piorado. Além disso, é necessário lembrar que não havia emprego e ninguém estava preparado para a chegada dessas pessoas. Portanto, a qualidade de vida no Rio de Janeiro havia caído muito e o nível de desemprego também havia subido, o que reflete no aumento da criminalidade. Para piorar a situação, o Rio de Janeiro estava enfrentando 3 epidemias simultaneamente. Uma epidemia de febre amarela, uma epidemia de peste bubônica que havia chegado no Brasil no final do século XIX, inclusive tem um vídeo neste canal falando disso com mais detalhes, deve estar aparecendo para você aqui em algum lugar dessa tela no card, e depois vai lá e assiste, e uma epidemia de varíola. Este cenário todo ganhou fama internacional. Só para vocês terem uma ideia, os navios que vinham para a América do Sul evitavam de atracar no Rio de Janeiro porque a cidade era conhecida como túmulo de estrangeiro. Há o caso famoso do navio italiano Lombardia, que chegou no Rio de Janeiro com 357 pessoas a bordo e desse total, 234 foram contaminadas por febre amarela. Portanto, a cidade do Rio de Janeiro era vista como um dos piores locais para se residir no país. É neste cenário que o presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves assume, com 2 bandeiras principais: reformar o Porto do Rio e fazer uma ampla reforma urbana, em particular na região central da cidade, para melhorar o saneamento. E isso nos leva ao segundo ponto dessa conversa. O presidente Rodrigues Alves indica o engenheiro Francisco de Pereira Passos para prefeito do Rio de Janeiro e juntos eles dão início à reforma urbana. Essa reforma é inspirada naquela que aconteceu em Paris no final do século XIX e basicamente consiste na abertura de ruas largas, de avenidas amplas. Só que para construir estas avenidas foi necessário demolir quarteirões inteiros. Cerca de 600 cortiços foram demolidos nessa reforma urbana e por isso ela é chamada de reforma do bota abaixo. Aliás, a título de curiosidade, a Avenida Rio Branco, que fica no meio do Rio de Janeiro, foi construída neste momento, só que à época ela se chamava de Avenida Central. Como eu disse, os cortiços foram demolidos e as pessoas que moravam nesses locais foram jogadas ao relento. O governo não indicou o que fazer com elas, para onde elas iriam, se elas seriam acolhidas. Era basicamente um bota abaixo a sua casa e você que lute. Com isso, 14 mil pessoas perderam a residência na cidade. E nesse momento você deve estar se perguntando, e as epidemias? O que fizeram com elas? Isso nos leva agora então ao nosso terceiro ponto da conversa. O prefeito Pereira Passos nomeou o sanitarista Oswaldo Cruz, que é recém-chegado da França, como diretor-geral de saúde pública. E a primeira coisa que Oswaldo Cruz fez foi apoiar a política do bota abaixo. Além disso, o prefeito deu carta branca para Oswaldo Cruz, para que ele fizesse o que ele achasse adequado. E aí então ele começou a tomar algumas ações para combater as epidemias que estavam assolando o Rio de Janeiro. No caso da peste bubônica, a prefeitura, sabendo que não conseguiria capturar todos os roedores, começou a pagar recompensas para os habitantes que trouxessem roedores mortos. Só que isso acabou sendo interrompido pouco tempo depois, porque surgiu uma trambicagem. Algumas pessoas passaram a criar ratos com o intuito de vendê-los posteriormente. Quando a prefeitura descobriu esta fraude, interrompeu imediatamente a recompensa. No caso
caso da febre amarela, Oswaldo Cruz institui os mata-mosquitos, que eram agentes sanitários que iam para a casa das pessoas com autorização judicial e acompanhado da polícia para então ter acesso a todos os cômodos das casas a fim de capturar focos do mosquito. E neste momento começam a surgir inúmeras críticas ao tratamento que os mata-mosquitos davam aos proprietários das casas. Inclusive, houve gente que entrou com habeas corpus para impedir que o mata-mosquito entrasse na sua residência. Já com relação à varíola, é necessário lembrar que havia uma vacina que era utilizada para a prevenção, uma vez que a doença é incurável. Inclusive tem um vídeo neste canal, deve estar aparecendo um card nesse momento na tela, para indicar em que momento eu falei disso com mais detalhes, e eu sugiro que você assista depois. Mas, enfim, sabendo que existia esta vacina, a ideia que Oswaldo Cruz tomou foi outra. E isso leva então ao quarto ponto da nossa conversa. É necessário que você saiba também que no meio desse cenário caótico, que estavam se invadindo casas, em que estavam tentando capturar ratos, a varíola estava assolando a cidade firme e forte, e não havia enfermeiros em número suficiente para dar conta da demanda de infectados. Então a saída tomada pelo governo foi instituir uma lei de vacinação obrigatória. Essa lei foi proposta pelo senador Manuel José Duarte e ela foi aprovada e assinada em 31 de outubro de 1904, depois de 4 meses de debate. Inclusive é necessário lembrar que o governo era a maioria no Senado, mas mesmo assim foram 4 meses para que essa lei pudesse ser aprovada. E nesses 4 meses, as notícias contra a vacina aumentaram consideravelmente no Rio de Janeiro. Como a vacina contra a varíola é obtida a partir da vaca, havia quem dissesse que a pessoa que tomasse vacina ficaria com cara de vaca. Houve o caso de uma mulher que tomou a vacina e faleceu pouco tempo depois. Ninguém sabia direito o porquê essa vacina estava sendo aplicada. Ninguém se preocupou em fazer uma campanha educacional justamente tratando dos benefícios da vacina para a população. E isso só contribuiu para o aumento da resistência da população à vacinação. Por fim, como eu disse, a lei foi assinada. E ela dizia basicamente o seguinte: todo mundo deveria se vacinar de 7 em 7 anos. A única exceção eram os bebês com até 6 meses de idade que estivessem doentes. Mesmo assim, após eles se recuperarem, eles deveriam ser vacinados. Para regulamentar a lei de vacinação obrigatória recém-aprovada, Oswaldo Cruz, junto com a sua equipe, instituiu um regulamento. E este regulamento dizia basicamente o seguinte: qualquer pessoa que quisesse casar, votar, matricular filho em escola, viajar, trabalhar, ou seja, viver, precisava ter um atestado de vacinação. E isto foi proposto sem que o governo conversasse com a população. Só que, para piorar um pouco mais a situação, esse regulamento não veio por via oficial. Ele foi publicado sem autorização no jornal A Notícia em 9 de novembro de 1904. E aí o caldo entornou. A revolta da vacina começa então no dia 9 de novembro de 1904. É necessário lembrar que, pouco tempo antes, alguns grupos políticos já estavam se aproveitando da raiva da população ante ao governo Rodrigues Alves na tentativa de depor este governo. Este grupo, que era chamado de florianista ou jacobino, acreditava que se eles assumissem o poder e instituíssem uma ditadura voltada para a sociedade industrial, o país poderia ser recuperado. E, pasme você, ele tinha apoio em vários setores da sociedade, como funcionários públicos, funcionários autônomos, bacharéis desempregados, monarquistas, locatários de residências que haviam perdido sua renda, dentre outros. Nesse sentido, eu quero destacar 3 nomes. O primeiro é o do senador Lauro Sodré.
ele vai fundar a Liga contra a Vacinação Obrigatória como uma resposta à lei que tinha sido promulgada. Em segundo lugar, eu quero destacar os nomes dos deputados Barbosa Lima e Alfredo Varela. Em particular, Alfredo Varela era dono do jornal O Comércio do Brasil, e esse jornal passou os 4 meses em que se debateu a lei de vacinação obrigatória, lançando reportagens contra a vacina. Não pense você que todo mundo que era contra a vacina era contra por ser contra. Na realidade, havia também um grande debate ético sobre o fato do governo estar obrigando alguém a tomar uma ação contra sua própria vontade e se isso era legítimo. Então não era só oposição por oposição, havia gente realmente preocupada com o autoritarismo do governo na época. O conflito estopim da revolta da vacina ocorre no dia 9 de novembro, numa reunião pública da Liga contra a Vacinação Obrigatória no centro do Rio de Janeiro. Essa reunião acabou no confronto entre os manifestantes e a polícia, e de lá para cá a coisa se alastrou pela cidade como um todo. Então foram registrados confrontos na Tijuca, em Vila Isabel, em Botafogo, em Copacabana, e aí foi se alastrando pela cidade como um todo. Num primeiro momento, isso começou como algo localizado, era uma briga dos adeptos da Liga contra a vacinação obrigatória contra a polícia. Depois, isso se tornou algo bastante tumultuado, algo bastante diverso, e aí surgiram alguns líderes populares. Dentre eles, eu destaco o nome de Horácio José da Silva, que era chamado de Prata Preta. Muitos bondes foram virados, muitos lampiões foram quebrados e no primeiro momento os confrontos foram chamados de confrontos quebra-lampiões. Mas não se esqueça que havia grupos políticos interessados na deposição do governo, e isso nos leva então ao próximo ponto dessa conversa. Alguns militares simpáticos a Lauro Sodré queriam depor o governo Rodrigues Alves. A ideia é que este golpe tivesse ocorrido no dia 15 de novembro, a data da proclamação da República, durante o desfile cívico que ocorreria. Só que em virtude do quebra-quebra que tinha começado no dia 9, o desfile foi cancelado. E aí eles tiveram a ideia de antecipar o golpe para o dia 14. Assim, eles se reuniram no clube militar para discutir quais ações eles tomariam. E eles saíram então com 2 grandes ações a serem tomadas. O Major Gomes de Castro deveria tomar a Escola Tática de Realengo e o General Travassos deveria então tomar a Escola Militar do Brasil, que ficava na Praia Vermelha. O Major Gomes de Castro foi preso antes de cumprir seu objetivo, mas o General Travassos conseguiu tomar conta da escola militar e, junto com 300 homens, ele se preparou para marchar até o Palácio do Catete a fim de depor o presidente. O governo, nessa altura do campeonato, já sabia do risco do golpe e já sabia que a vacina poderia ser usada politicamente, e se preparou para isso. Rodrigues Alves, então, acionou o exército e a marinha contra os golpistas. Como os golpistas estavam em menor número e sem muita munição, eles acabaram sufocados pelo governo em menos de 24 horas. E isso também marca o fim da revolta da vacina no dia 16 de novembro de 1904. No final das contas, já se contabilizava 30 mortos, centenas de feridos e quase 1000 presos. O que nos leva então ao último ponto desta conversa. Quando nós abordamos as punições, nós podemos dividir em 2 grupos. Os militares, num primeiro momento, foram presos, os alunos foram expulsos do exército, a Escola Militar do Brasil na Praia Vermelha foi fechada, mas posteriormente todos eles foram perdoados e seguiram a vida firme e forte. O mesmo não pode se dizer dos pobres que participaram da revolta. Aliás, quanto mais pobre a pessoa era, mais forte foi a mão do Estado contra ele. Centenas foram presos na Ilha das Cobras e uma grande parte foi deportada para o sul ou para o Acre. E quando eu falo deportado, eu quero dizer no sentido de você tira a pessoa da cidade, joga ela longe e fala, ó, você que lute, você que se vire.
Não temos mais nada a ver com isso e você não pode mais voltar para onde você morava. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a revolta da vacina ela só vai se encerrar em 16 de novembro, não só com o fim do golpe, mas também porque o presidente Rodrigues Alves revoga a lei de vacinação obrigatória. E aí, neste momento, vocês devem estar pensando o seguinte: ah, então funcionou a revolta como um todo? E eu vou dizer para você, lê do engano. Porque você lembra daquele regulamento que saiu publicado no jornal e que dizia que a pessoa que quisesse viver precisava de um atestado de vacinação? Então, a lei foi revogada. Aquele regulamento não. Ele continuava válido. Portanto, a pessoa não era obrigada a se vacinar, mas se ela quisesse viver, ela tinha que ter um atestado de vacinação. Portanto, não foi uma derrota do governo. Foi meio que um engodo para passar a impressão de que havia dado certo, sem que na realidade nada tivesse mudado. Estes são os fatos que eu gostaria de apresentar a respeito da revolta da vacina. Espero que tenha ficado claro para você que, na realidade, a grande briga não foi por conta da vacina em si, mas foi por conta de um governo autoritário que implementou uma medida benéfica sem dialogar com a população. Se ficou mais alguma dúvida, você sabe o que fazer. Escreve nos comentários que a gente continua dialogando. Por hoje é só. Até a próxima.